Ho, ho, ho! Chegou o Natal! Fala aí, rapaziada do canal, beleza? Chegando para mais um vídeo aqui no Futeboteco nesse dia 24 de dezembro, véspera de Natal. E eu tô feliz, hein? Eu tô feliz porque o meu time nos últimos dias, depois de um fim de brasileiro melancólico, o Palmeiras tem me empolgado, mesmo sem jogar. Porque o clube mudou a sua postura no mercado, tem investido para contratar e nós vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Afinal de contas, na terça-feira de madrugada, Camila Alves, repórter lá do GE, trouxe a informação que foi confirmada hoje por outros veículos, também veículos sérios, jornalistas competentíssimos, de que o Palmeiras finalmente assinou o seu novo patrocínio master e acabou a era Crefisa. E agora, o Palmeiras vai acabar? Meu Deus, a Crefisa saiu! Acabou o Palmeiras? Não, não, muito pelo contrário. Afinal de contas, o clube está muito bem estruturado financeiramente e esse papo, principalmente de amigos botafoguenses, hein? Ontem conversei com o grande TF, Thiago Franklin, batemos um papo bem legal no WhatsApp. Falávamos sobre isso, sobre essa questão do Palmeiras, ele até brincou, pô, Botafogo causou um estrago aí, hein? Fez a tia Leila abrir o bolso. Pois é, o Palmeiras mudou a sua postura no mercado, como eu vinha pedindo o ano de 2024 inteiro, para investir, porque o Palmeiras tinha dinheiro, e aliás, o Palmeiras tem dinheiro para investir. E agora vai ter até mais, hein? Porque Sporting Bet fechado, 3 anos de contrato, patrocínio muito bom, que prevê aí até 200 milhões de reais no uniforme inteiro, se o Palmeiras, mais de 200 milhões de reais se o Palmeiras conseguir fechar todas as propriedades. E é isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. E eu tava brincando, o contraste, né? Eu feliz, eufórico, porque a fase promete continuar boa. E o meu querido amigo Rodolfo Gomes, muito triste com a situação do Santos. Ontem gravou um belíssimo vídeo aqui. Convido vocês a assistirem, se não assistiram, falando sobre Marcelo Teixeira e suas mentiras na presidência do Santos. Mas o assunto hoje é Palmeiras porque, como eu disse, a Crefisa saiu. Depois de 10 anos vai deixar a camisa do Palmeiras e eu estou feliz por isso. Vai acabar esse conflito de interesses aí de Leila Pereira, presidente do clube, com a sua empresa, a Crefisa, e a FAM patrocinando o Palmeiras. Matéria da Camila Alves, publicada ontem de madrugada, hoje de madrugada, na verdade, né, dia 24 de dezembro. Palmeiras assina patrocinador master com casa de apostas em contrato de 170 milhões. Vínculo com Sporting Bet é de 3 anos, com possibilidade de renovação por mais um, para cerca de 100 milhões fixos por temporada, podendo atingir 170 milhões de reais com bônus. Aí ela começa aqui, o Palmeiras assinou na madrugada dessa terça o contrato com a Sportbet com um novo patrocinador master do clube a partir de 2025. São 3 anos de vínculo com possibilidade de renovação por mais um, como vinha sendo discutido ao longo dos últimos meses. E tem coisas importantes nesse novo contrato. Não tem todas as informações aqui no texto da Camila. Afinal de contas, o Palmeiras é sempre muito sigiloso nos seus contratos. Mas tem uma coisa muito importante que eu já vou falar. Em relação a valores, o contrato corresponde a cerca de 170 milhões por ano, incluindo valores fixos em cerca de 100 milhões, ou seja, 100 milhões garantidos só pelo Master, e de bônus atingidos com base em metas como conquista de títulos, ou seja, aí fecharia esses 170. O acerto marca a saída da Crefisa após 10 anos de parceria. E aí tem esse papo, né? A Crefisa vai sair, o Palmeiras vai acabar, o Palmeiras é a Crefisa FC, depende da Crefisa. Cara, desculpa, se você tem esse argumento, se você repete esse argumento, se você propaga esse argumento, você propaga desinformação. Assim, para ser educado, você propaga desinformação, porque segundo os números, a Crefisa não significa nem 12% das receitas do Palmeiras nos últimos anos. O Verdão ainda tem a manga, a omoplata, inclusive já pagou a Crefisa sobre aquele aporte de jogadores, enfim. Palmeiras não depende da Crefisa. O Verdão ainda tem a manga, a omoplata e a barra da camisa em aberto para receber outras marcas. E a expectativa, aí que tá, é de que o valor do uniforme ultrapasse os 200 milhões de reais. 200 milhões de reais pela camisa. Tem que dar parabéns aqui para Leila, pro setor do marketing do Palmeiras, por conseguir
Por conseguir esse patrocínio, por conseguir melhorar, conseguir aumentar os números. O lançamento formal da Sporting Bet com um novo patrocinador está previsto para acontecer ainda no início de janeiro. E o Palmeiras, com estreia em 2025 marcado para o dia 15 no Paulistão, entrará em campo na próxima temporada vestindo o uniforme com os novos investidores. Dessa vez, com a saída da Sports da Sorte, em fim de contrato agora em dezembro, o novo acordo prevê o uso da marca no Master dos times do masculino e do feminino profissional. Tem mais essa ainda. Trata-se de um contrato único, com valores destinados ao orçamento de ambas as equipes, sem pré-determinação de divisão percentual para cada setor. O acordo também prevê... Aí que tá. O acordo também prevê o aumento do valor fixo com base nas taxas de inflação do Brasil ao longo dos anos. Ou seja, era o grande calcanhar de Aquiles desse acordo com a Crefisa. Era um valor congelado, ele não variava de acordo com a inflação, ele não subia de acordo com a inflação, não tinha um reajuste no valor pago pela Crefisa. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o famoso IPCA, por exemplo, acumulado até o início de novembro de 2024 é de 3,88%, segundo informou o IBGE no dia 8 deste mês. A ausência na correção de valores vinha sendo uma das principais críticas sobre o contrato de patrocínio da Crefisa e da FAM, empresas da presidente Leila Pereira, que pagavam cerca de 81 milhões de reais por ano ao Palmeiras. O acordo anterior não previu reajuste ou correção nos pagamentos desde o início de 2019, quando a parceria foi renovada, e depois em novo contrato sob os mesmos termos e valores em julho de 2021. Ou seja, o Palmeiras pode ter aí um patrocínio, o seu uniforme, a sua camisa, o seu, layout inteiro. Camisa, shorts, meião, tudo para mais de 200 milhões de reais. Cara, isso é uma notícia muito boa para o torcedor. É um sinal de avanço. Na minha opinião, na minha humilde opinião, é um sinal de avanço espetacular. O Palmeiras com mais receitas, ampliando ainda mais a sua força financeira para poder fazer isso que está fazendo agora. Que alguns rivais, mais uma vez, propaganda, desinformação, surtando na internet, no Twitter, dizendo, ai meu Deus, cadê o papo do fair play financeiro agora? Cadê aqueles que falam... Cara, se tem um time no Brasil que, se existisse fair play financeiro, poderia se dar ao luxo de investir como o Palmeiras está investindo, esse time é o Palmeiras, que arrecadou mais de 1 bilhão esse ano e vai arrecadar em 2025 mais de 1 bilhão, 1 bilhão e 200 previsto. Esse time pode investir. Agora, o que não pode, que não poderia, se existisse um fair play financeiro no Brasil, seria o time investir além da receita que ele gerou no último ano. E aí, muitos clubes no Brasil, desculpa falar, não poderiam ter jogadores que têm. E falando sobre dinheiro, tem uma notícia muito importante. Uma notícia não, na verdade um texto bem elucidativo, bem didático, do grande Rodrigo Matos lá no UOL. Diz assim, como o Palmeiras tem dinheiro para contratações milionárias na janela. A atuação do Palmeiras no mercado de transferências do final do ano chama a atenção pelos altos valores das contratações fechadas e dos alvos. É bem possível que o Alviverde tenha o maior gasto em uma janela de transferências de um clube brasileiro na história. Pois é, o Palmeiras está aí. Fechou com o Facundo Torres, Paulinho, tá prestes a fechar também com o Andreas Pereira, ainda tem um entrave ali com o Fulham e tal. Vai se resolver essa questão, se vai envolver jogadores, se não vai, se vai subir um pouco, se não vai. Tem também um camisa 9 de peso que vai chegar. Um zagueiro, que eu vou falar inclusive, que tem um zagueiro aí brasileiro do Santos na mira. E mais um camisa 8, talvez. Mais um volante, um lateral esquerdo. Pois é, não vai parar por aí. E aí o Rodrigo continua aqui. Mas como isso é possível? O investimento é sustentável? Como se compara a rivais em outras janelas? Primeiro os números. O Palmeiras fechou a contratação de Facundo Torres por 12 milhões de dólares, 74 milhões de reais. Já alinhou a compra de Paulinho junto ao Galo por 18 milhões de euros, 116 milhões de reais. E mira Andreas Pereira, cujo custo está avaliado em pelo menos 20 milhões de reais, 20 milhões de euros, 128 milhões de reais. Só aí os gastos ultrapassam 300 milhões
de reais. É mais do que o Botafogo ou o Flamengo, por exemplo, gastaram no meio do ano passado. Um raciocínio óbvio aponta que as expressivas vendas de garotos da base, Hendrick, Estevão, Luiz Guilherme e Arthur, proporcionou esse dinheiro. Mas é suficiente? O clube teria de cobrir outros gastos? Aí o Rodrigo explica. Pois bem, o balancete do Palmeiras de outubro mostrou uma receita de 442 milhões de reais com negociações de jogadores. Estevão não está nesta conta. A receita total foi de 1 bilhão e 46 mil reais. O superávit no período foi de 191 milhões de reais. Mais importante, o EBITDA chegou a 361 milhões. O que é isso? Trata-se de um indicador importante para avaliar o potencial de geração de caixa de uma empresa. É com caixa que a agremiação pode investir, no caso de times de futebol, em contratações. Mas quando o clube está endividado, esse valor tem que ser destinado ao passado. Só que o Palmeiras, pelo balancete de outubro, teve uma variação bem pequena na sua dívida líquida, que está entre 400 e 500 milhões de reais. Ou seja, não há herança maldita a ser paga. E aí, temos que tirar o chapéu também para a gestão da Leila Pereira financeiramente, de cuidar das finanças do clube, de não gastar mais do que arrecada, por exemplo. Para 2025 haverá o registro da operação de Estevão ao Chelsea. O valor bruto é de 45 milhões de euros garantidos, mais 16 milhões de euros em metas. O Palmeiras fica com 70% do montante, ou seja, garante 203 milhões de reais, mas esse valor pode ir para 274 com os gatilhos. O Palmeiras, embora com receita recorrente alta, tinha que usar parte das vendas de atletas para pagar suas despesas de dia a dia, é o que mostram as contas dos últimos anos. Só que a partir de 2025 a perspectiva é de aumento de receita recorrente, patrocínio, cotas de TV e arrecadação com o Allianz Parque. Considerando esses itens, o clube deve receber cerca de 150 milhões a mais no próximo ano em receitas ordinárias. É mais fácil equilibrar as receitas e despesas com esse valor extra. Assim, a geração de caixa das vendas pode ser reinvestida, que é o que está acontecendo agora. Feitas todas as contas, o Palmeiras de fato gerou dinheiro extra para contratações em volume bem considerável no mercado. Claro, não é um dinheiro sem limite. Isso é importante. E tem que se calcular um encaixe entre o que será recebido pelas vendas com os pagamentos pelas compras. E ainda tem um porém aí. O Palmeiras vai receber cerca de 300 milhões de reais só para jogar o Mundial, que não tá. Esse dinheiro não tá nessa conta aí. Mas pelo histórico da diretoria, isso tem sido feito com equilíbrio, como eu falei. Tem que se tirar o chapéu para Leila Pereira nesse quesito de administração da empresa, que é o que ela é especialista e tem feito muito bem no Palmeiras. O que se cobrava da Leila, o que eu cobrei aqui durante 2024, nos programas dos quatro grandes, falando sempre sobre isso, sobre a postura do coitado Meiras. Parecia o coitado Meiras no mercado. Parecia como o desumano do Estágio 97, do SBT. A Leila é aquela milionária que não sai do braço. Era isso. É perfeito, perfeita a analogia dele. Porque era o discurso de não vamos investir, o nosso principal ativo é o nosso elenco, etc, etc. Não. Você tem dinheiro, acho que caiu a ficha agora, precisou perder, tomar taca do Botafogo, perder, cair em oitavas de final para Flamengo, para o próprio Botafogo, perder o título em casa num jogo que se vencesse o Botafogo era líder, faltando 2 rodadas. Precisou disso para acordar e falar, opa, precisamos subir o sarrafo, precisamos investir, precisamos de novos jogadores, precisamos de qualidade. O Abel sentou na mesa e falou, preciso de novos jogadores, senão eu não fico. E aí, ela abriu o bolso, olhou para dentro das finanças do clube e falou, eu posso, nós podemos investir, vamos ao mercado. E é isso que aconteceu. É um caso, portanto, bem diferente de clubes, termina aqui o Rodrigo Matos, é um caso, portanto, bem diferente de clubes que se alavancaram com contratações caras, mesmo sem receita, e depois se viram sufocados. Um bom texto para explicar de vez e arrematar esse papo chato e bobo e burro de rivais que ficam insistindo nesse papo de a Crefisa FC, o Palmeiras depende do seu patrocinador. Não, o Palmeiras soube ampliar várias receitas e hoje está podendo colher esses frutos e ainda vai colher por alguns anos. Eu tenho certeza que, mesmo com todo esse investimento, o clube não vai se sufocar, o clube não vai se endividar, o clube não vai ter prejuízo financeiro a ponto de
ligar o sinal de alerta e puxar o freio de mão. Não. A chance de você, com um elenco robusto, com jogadores tecnicamente muito bons, com um técnico muito bom como é o Abel Ferreira e com várias receitas por trás, com um novo patrocínio chegando, a chance de dar certo e você ampliar suas receitas com conquistas de títulos, com vendas de jogadores é muito maior. É muito maior. Então, o recado é esse. O Palmeiras vai acabar com a fim da era Crefisa? Não, o Palmeiras vai vir mais forte ainda. E aí, falando de jogadores, rapaziada, é a notícia que saiu hoje de manhã, lá no nosso palestra, matéria do Rafael Bulara, do João Gabriel Falcade e do Léo Barbieri, busca por Jair dos Santos, zagueiro, busca por Jair marca mudança em postura e pode alterar rumo de zagueiros do Palmeiras. O Palmeiras tem interesse na contratação do zagueiro Jair dos Santos para a temporada de 2025. Destaque do clube da Baixada Santista, o defensor de 19 anos vem chamando a atenção do futebol europeu e é tido como um dos mais promissores da sua posição, de forma que, caso o negócio seja concretizado, ele possa mudar o rumo dos jogadores que já estão no Verdão. E aí o texto explica. Atualmente em seu elenco, o Alviverde conta com Gustavo Gomes e Murilo, dono da posição, os dois titulares, enquanto Naves e Vitor Reis, ambos das categorias de base, figuram no banco de reservas. Apurou o nosso palestra que um reforço promissor como Jair pode significar menos minutos para Naves, que vem despertando interesses de clubes do futebol brasileiro, como o Atlético Paranaense. Eu já vou opinar sobre isso. Eu gosto muito do Naves, acho ele um baita zagueiro. Já no caso de Vitor Reis, a possível chegada seria um substituto para o defensor, o que abriria ainda mais margem para o Palmeiras aumentar a pedida pela cria da academia. O Vitor Reis é muita bola mesmo. O interesse pelo zagueiro do Santos marca também a mudança de postura do Verdão no mercado, ao mirar jogadores jovens e valorizados na posição. Mesmo com as altas cifras que rondam um negócio, no entanto, o Alviverde entende que, caso concretize a contratação, Jair passaria a valer muito mais, uma vez que a vitrine trazida pelo Palmeiras é maior nesse momento do que a vitrine do Santos. Embora o Santos, é importante falar, recusou aí recentemente propostas robustas de Porto e do Botafogo pelo Jair. Ou seja, ainda a gente precisa aguardar como vai ser feito esse aporte financeiro do Palmeiras para tirar um zagueiro muito promissor da base do Santos, que também é uma base importante, uma base muito importante no futebol mundial, no futebol brasileiro sobretudo. Outro fator que colabora para Jair é a situação que se encontra o Palmeiras, que oferece um projeto e a possibilidade de disputar títulos. O Santos, por outro lado, vive um processo de reconstrução e se prepara para disputar a Série A novamente, uma vez que atuou na segunda divisão em 2024. Na atual temporada, Jair disputou 22 partidas pelo Santos. Promessa desde a base, o zagueiro enfrentou uma lesão de LCA durante a Copa São Paulo de 2023, que atrasou sua ascensão ao profissional. Após um retorno gradual, incluindo um período do sub-20 para ganhar ritmo, ele se firmou como titular absoluto em julho deste ano, especialmente após a saída de Joaquim. O jogador renovou o contrato com o clube até o final de 2027. E aí hoje eu estava conversando com o nosso querido Rodolfo Gomes aqui no canal, perguntando mais sobre o Jair. E ele falou, cara, o Jair é um zagueiro muito promissor, que ganhou a titularidade, mas acabou perdendo a titularidade no final, né, da campanha para o João Basso, segundo ele, que era um zagueiro muito comum, mas que apresentava mais segurança do que o Jair naquele momento. E, assim, a outra notícia do nosso palestra também é que o Palmeiras pode incluir jogadores, né, nessa negociação com o Jair. A gente sabe do interesse do Santos público pelo Zé Rafael, tem o interesse também do Rony. Tô aqui com os números. O Santos, na última janela de transferência, ele foi alvo do Porto, Jair. E o Santos recusou uma proposta de 12 milhões de euros, cerca de 77 milhões de reais. E o Botafogo voltou à carga no início desse ano, no início desse mês, fez uma proposta de 9 milhões de euros, cerca de 58, 59 milhões de reais na cotação atual, mais Danilo Barbosa e Tiquinho, e o Santos recusou. A informação é essa, o Santos recusou essa investida. Ou seja, o Palmeiras vai ter que, se os caras recusaram 12 milhões do Porto, o Palmeiras vai ter que, sei lá, oferecer 15, 16. E aí entra uma questão importante também. Eu tava até falando isso com o Rodolfo. Por que investir num zagueiro
promessa, sendo que você tem o Naves, que é muito bom zagueiro. Eu confesso que vi muito pouco do Jair jogar, mas acredito na visão dos santistas que o viram jogar e falam muito bem dele, que trata-se de um zagueiro tão bom quanto o Vitor Reis, que foi testado numa Série A, foi testado em Libertadores e Copa do Brasil e jogou muito bem. Tanto que o Vitor Reis atropela a ascensão do Naves. O Naves era o reserva imediato de Gustavo Gomes e Murilo. Saiu o Murilo, era Gomes e Naves. E o Naves jogou clássico contra o Corinthians no Paulistão, jogou muito bem, jogou vários jogos importantes e foi muito bem. E isso ficou claro. Você palmeirense que está assistindo vai lembrar, o corintiano também. No clássico contra o Corinthians no Allianz esse ano, a dupla foi Naves e Vitor Reis. E o Vitor Reis fez um dos gols da vitória por 2-0 contra o Corinthians no Allianz. E a dupla foi Naves e Vitor Reis e os dois engoliram o ataque do Corinthians. Tudo bem que o Yuri Alberto estava numa péssima fase, mas ainda assim, os dois jogaram assim, parecia uma dupla de veteranos na defesa do Palmeiras. Dada a segurança, tranquilidade na saída de bola, imposição pelo alto, pelo chão. São dois zagueiros muito bons. E aí me chama a atenção, você vai investir uma bala num zagueiro desse, do Santos, que teve proposta de 12 milhões de euros recusados. Você vai investir uma bala numa promessa. Um cara que já teve lesão, sabe? Por mais bom que seja. Você pode, 19 anos, você vai trazer pagando esse valor, sei lá, 15 milhões, vamos supor que o Santos aceite, ou 12 milhões, mais 3 jogadores do Palmeiras aí que estão na vitrine para serem negociados, Rony, Zé Rafael, sei lá. Tem que ver também como o Caixinha vai querer, o que o Caixinha pensa, se vai querer utilizar o Jair, se não vai, se segura, jogar a Série A com a camisa do Santos, ele pode se valorizar e ser vendido também, a gente não sabe, é tudo no campo da especulação ainda. Mas só de surgir essa notícia já me causa uma certa estranheza. Porque o Palmeiras está indo no mercado atrás de jogadores prontos, atrás de jogadores com experiência, com títulos na carreira, com certa rodagem, para trazer um jovem. Assim, me causa estranheza. E aí você freia uma possível ascensão do Naves, que é um bom zagueiro, que tem interesse do Atlético Paranaense. Então, assim, se fosse me perguntar, Felipe, você traria o Jair? Eu acho que não, cara. Acho que eu iria num zagueiro mais experimentado. Eu vi uma especulação muito forte também em cima do nome do Valentim Gomes, zagueiro do Vélez, que acabou de ser campeão argentino. E, cara, me chamou muita atenção esse zagueiro. Muita atenção, muita mesmo. É um baita de um zagueiro, assim. Um baita zagueiro. E, assim, testado já também. Tudo bem, futebol argentino, nível um pouco abaixo do futebol brasileiro. Mas eu faria um investimento nesse cara. Ah, mas vai aumentar o número de gringos. Não tem importância. É um investimento certeiro, assim. Esse zagueiro é muito bom mesmo. Eu, se fosse o Palmeiras, iria atrás do Valentim Gomes para defesa. Aí sim faria sentido. Hoje, na minha opinião, ele é mais zagueiro que o Naves. Eu não sei se o Jair é mais zagueiro que o Naves, é mais zagueiro que o Vitor Reis. Enfim, são situações de mercado. Os dois clubes têm uma ótima relação, Palmeiras e Santos, nas questões de diretorias e tal. Então vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Hoje, Natal, véspera de Natal, rola nos bastidores aí uma boataria de que o Palmeiras pode anunciar um reforço na noite de hoje. E não é o Paulinho, mas eu não consegui confirmar essa informação. Não consegui, tentei apurar ontem. Hoje de manhã também mandei uma mensagem e a pessoa também não tem essa informação. Então vamos aguardar, né? Acho que a grande notícia foi finalmente o fechamento do patrocínio Master. Agora fica a expectativa para a composição de outras marcas nas outras especificidades aí do uniforme, mangas, omoplata, barra, meião, calção, enfim, vamos ver como vai ser a composição do uniforme do Palmeiras, se vai conseguir atingir essa marca superior a 200 milhões, fica a expectativa, fica a torcida também, e fica a expectativa, claro, para o anúncio de mais jogadores. Afinal de contas, a janela de transferências do Palmeiras não para por aí. Ou seja, se o Palmeiras fechar mais algum reforço, pintar o interesse, a proposta por mais um jogador, eu volto aqui, gravo um vídeo para vocês falando um pouco mais da vida do Verdão, beleza? Então, se você é palmeirense, se você não é, gosta do canal, gosta dos nossos vídeos aqui,
deixa o like, se inscreve aqui no Futeboteco, compartilha o conteúdo para os seus amigos e comenta aqui, engaja no vídeo também para a gente criar cada vez mais essa comunidade alviverde também aqui no Futeboteco, beleza? Um grande abraço, tamo junto, ótimo Natal a todos e a qualquer momento eu volto com mais um vídeo sobre o nosso querido Alviverde Imponente. Valeu, tamo junto, grande abraço, valeu.